pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Na pessoa de nossa irmã Clécia Verônica, coordenadora de pastoral, do Conselho de Pastoral e da coordenação de pastoral, eu saúdo toda a equipe da coordenação da festa, todos os conselhos, movimentos pastorais, equipes que trabalharam com amor e por amor incansavelmente. Quando termina a festa, parece que o corpo arreia, como diz o ditado, não é? Hoje passei um dia praticamente de cama, porque além do cansaço físico, fui acorrentado de uma gripe e de uma tosse, e fiquei o dia caído, mas rezando e pensando e agradecendo a Deus, mesmo diante das nossas fragilidades, Deus responde e manifesta seu amor, seu poder, sua bondade e a sua graça infinita, que nós podemos contemplar todos os dias desta novena e desta festa brilhante. Como foi emocionante o dia de ontem. Santa Cruz em peso e a região veio para venerar São Miguel e adorar o bom Jesus. Foi esplêndido, foi lindo. A fé de um povo expressada em uma manifestação pública por uma gloriosa e esplêndida procissão. Mas todos os dias, desde a abertura com os pobres do Padre Zuzinha, desde o momento em que todos nós ouvimos tantas reflexões bonitas e edificantes dos padres que por aqui passaram. E ontem, a homilia do nosso bispo foi fantástica, foi belíssima, foi sintética de tudo aquilo que nós devemos ser, de tudo aquilo que nós devemos nos dispor a ser na vivência de nossa vocação. Ah, se todo o povo de Deus pudesse fazer daquela homilia um livro de vida e buscar pôr em prática tudo aquilo que nos pediu o nosso querido pastor diocesano, Dom José Rui, na belíssima homilia de ontem, mostrando quem é São Miguel, a importância de sua defesa contra o mal, mas também revelando a existência do mal que muitas vezes fica obscuro neste mundo sem Deus, em que tudo é possível e que o mal às vezes até parece prevalecer e vencer, como se o mal fosse ganhar, como se o mal fosse triunfar diante do bem. Mas nós sabemos que não é assim. Mesmo sendo astucioso, mesmo tendo forças e artimanhas, mesmo sendo um grande sedutor, mesmo sendo um grande mentiroso, as suas mentiras aparentam até serem verdade, porque são seduções de Satanás, do inimigo. Com todas essas suas artimanhas, com todas essas suas identidades, não são virtudes, porque virtudes é sempre do bem. Seus defeitos, suas maldades, tudo isso foi subjugado, porque São Miguel existe no coração de Deus como anjo, como espírito de luz, um anjo perfeito que veio combater o mal para dizer: quem como Deus, ninguém. Mas assim como Lúcifer, que foi expulso por São Miguel do céu por não adorar Jesus, por não concordar com a divindade de Jesus em sua humanidade, como ele, tem muitas pessoas que ainda vivem na ilusão do mundo e por isso, muitas vezes e em certas circunstâncias e situações, fazem mais a vontade do inimigo do que do próprio Deus. E nós meditamos esta festa com o desejo de fazermos a vontade de Deus, através da prática de nossa vocação com fidelidade.
ter o coração ardente, como nos ensinou o tema e o lema, por causa da fé, por causa do amor, por causa da presença de Jesus entre nós. Então seria bom que depois vocês revisitassem o site de nossa paróquia, as páginas de nossa paróquia do Padre Luiz Antônio, onde estão lá gravadas todas as homilias, toda a festa, para que pudéssemos recapitular e reviver os momentos fortes de evangelização para a nossa paróquia. Mesmo com o físico cansado, eu poderia até expressar que o meu físico está como se fosse um bagaço de cana, depois que passa para tirar o suco. Mas minha alma, meu espírito e meu coração estão fortes e vibrantes de alegria e de felicidade por poder ter concluído em paz a festa dos padroeiros. E a consequência da festa, a natureza da festa, existe para isso, para que o povo reze mais. E eu não tenho sombra de dúvida, queridas irmãs, Teresa, Nilma, que o povo de Deus rezou tanto nessas festas, que vocês rezaram mais, louvaram mais, adoraram mais, vivenciaram momentos de profunda intimidade com nosso Senhor. Isto é de fundamental e suma importância. E hoje, neste dia de gratidão, a Igreja celebra o 26º domingo do tempo comum. O último dia do mês da Bíblia, da Palavra de Deus, dia de São Jerônimo, que foi celebrado pela liturgia hoje pela manhã. Mas à tarde e à noite do sábado já é domingo. E para nós hoje celebramos, repito, o 26º domingo do tempo comum, que tem como centralidade para o entendimento de nossa fé a importância de nós observarmos esta palavra e pô-la em prática em nossa vida, no tocante da conversão e da obediência a Deus. Primeira leitura, o profeta Ezequiel revela ao povo o que o Senhor lhe dissera. Deus falou com Ezequiel. E ele faz a indagação. Vós andais dizendo que a conduta do Senhor não é correta? Imagine, a que ponto chega a humanidade dizer que as coisas de Deus não são corretas. Era assim que já naquele tempo, antes de Jesus, já tinha quem ousasse desfazer de Deus. Mas o profeta que fala em nome de Deus diz: ouvi vós, casa de Israel. Hoje poderíamos dizer: ouvi vós, casa de Santa Cruz do Capibaribe. Ouvi vós, internautas. Ouvi vós todos. É a minha conduta que não é correta? Ou antes é a vossa conduta que não é correta? Pergunta o profeta. Claro que somos nós que erramos. Deus é perfeitíssimo. Quem como Deus? Ninguém lembrou São Miguel. E ele diz: quando o justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Não é por desígnio, nem maldade de Deus, nem desígnio de Deus. É por consequência. Porque a nossa consciência já deve ser o nosso crivo daquilo que é a sentença de Deus. Porque no pecado já tem a sentença. A culpa, o reconhecimento do erro, porque a culpa e o pecado humilha, escraviza o pecador. Quando um ímpio é quem não tem religião, é quem não vive a fé, é quem não é fiel, é quem não obedece, é quem não tem piedade, é quem vive somente para o mundo. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá e não morrerá. Mas aqui não é a morte biológica não, porque essa temos todos por certo. Dessa justiça ninguém escapa, um dia todos morreremos, todos. Por isso ninguém tem a prerrogativa de julgar ninguém, porque todos morreremos, porque todos seremos sentenciados por Deus. Mas esse não morrer aqui, repito, não é a morte biológica, mas é a morte espiritual,
que causa a alma do pecador que se distancia de Deus. Por isso, o Salmo 24 assim disse: recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. É assim que Deus trata-nos. É assim que Deus é: misericórdia e compaixão. Por isso nós devemos ser compassivos e misericordiosos uns para com os outros. Claro, sem nunca legitimar o pecado, porque tem um grande equívoco na interpretação da religião e da imagem de Deus, que alguém pode dizer: Deus é bonzinho, Deus é amor, Deus é misericórdia, vai passar sempre a mão e eu posso pecar à vontade. Não, Deus é justo e justíssimo, e a consequência do pecado sempre vem, ninguém fica isento das consequências do seu pecado, mas Ele recorda-se, e o Senhor é piedade, é retidão, é perdão, e conduz ao bom caminho os pecadores, para deixar de ser pecador, dirigir-se no caminho do Senhor. Aos pobres Ele ensina o seu caminho, lindo salmo de hoje. Segunda leitura, São Paulo, para nós faz uma grande exortação. Eu diria que a síntese de tudo aquilo que nós celebramos nesta festa está na exortação de São Paulo, que escrevendo aos Filipenses e hoje aos Santa Cruzenses e a todos os internautas que rezam comigo, disse: tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Tende entre vós, não é somente entre os outros, não é somente em que eu possa julgar, não, é a partir de mim e nós todos termos os mesmos sentimentos que existem em Cristo Jesus. Senão nós estaremos roubando o papel de Deus em nossa vida. E o nosso papel não é de julgar, não é de condenar, não é de apontar, mas é de lembrar sempre a misericórdia de Deus e ter no nosso coração os mesmos sentimentos que há em Cristo Jesus. E quando isso acontece, não há divisão, não há separação, não há cobiça, não há maldade, não há julgamento. E pecado, porque vai prevalecer em nós os sentimentos de Cristo Jesus. Mas muitas vezes no mundo se preserva mais os sentimentos do mundo e de nós próprios do que os de Deus. Aí é um erro tremendo. Depois o apóstolo disse: eu vou tomar na íntegra. Na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornar então completa a minha alegria. O apóstolo está dizendo: se tudo isso existir entre vocês, a alegria vai ser plena. Ele está falando para a igreja, ele está falando para a comunidade, que só há alegria numa comunidade diante de Deus se essas coisas existirem. Olha que conselho lindo: aspirai à mesma coisa, unidos no mesmo amor, viver em harmonia, procurando a unidade. Unidade tão indispensável. Não é uniformidade, é unidade, é diferente. Somos diferentes, pensamos diferentes. Uns rezam mais, outros menos. Uns trabalham mais, outros menos. Uns falam mais, outros menos. Uns têm algumas predileções, outras. Somos diferentes. Mas na unidade em Cristo, essa nossa diferença torna-se um corpo místico. Por isso nós somos igreja, povo de Deus. Por isso nós somos o corpo místico de Cristo. Por isso nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Porque mesmo nas nossas diferenças, nós temos a capacidade de vivermos unidos na unidade. E agora olha que conselho, versículo 3º do capítulo 2 da Carta de São Paulo aos Filipenses. Nada façais por competição ou vanglória. Quando as coisas acontecem por competição e por vanglória, vanglória é se auto-vangloriar de si mesmo. Tudo dá errado, tudo cai por terra. Não façais com competição ou com vanglória, mas com a humildade. Cada um julgue que o outro é mais importante. Se nós puséssemos isso em prática nas nossas assembleias pastorais, movimentos, associações, conselhos, segmentos, teríamos muito mais paz. É lamentável quando alguém na comunidade se julga mais importante do que os outros. É para ser o contrário. O outro é que é mais importante. E não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Tendo entre vós os mesmos sentimentos que existem em Cristo Jesus, pois Jesus Cristo, existindo na condição divina, não fez de ser igual
a Deus uma usurpação, mas Ele esvaziou-se de si mesmo. Que coisa linda! Ele esvaziou-se de si mesmo. Ele que tem tudo, Ele que é tudo, esvaziou-se de si mesmo. É uma lição para nós, nos esvaziarmos de nós mesmos, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo. Por fim, o Evangelho que nos foi proclamado. O Pai do céu, ouvindo Jesus, pergunta aos discípulos. Jesus pergunta aos discípulos e hoje a nós: que vos parece? Um pai tinha 2 filhos, mandou os 2 trabalharem na sua vinha. Um disse que não ia, mas depois se arrependeu porque era o pai que estava pedindo e foi. O outro disse: meu pai, eu faço, conta comigo. Deve, pode contar comigo, mas não foi. Quem vos parece que agradou a Deus? Aquele que, embora na sua fraqueza disse que não, mas se arrependeu e foi? Ou aquele que se demonstrou bondoso, prontidão, mas não foi? Em outras palavras, mais importante do que falar é fazer. Mais importante do que dizer é viver. E é isso que o Senhor espera de cada um e de todos nós. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sacerdotes e os anciãos responderam o primeiro. Então Jesus lhe disse uma palavra forte: em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Quem são os publicanos? Os pecadores, que vivem na vida pública. Quem são as prostitutas? De vida errada. Mas Jesus está dizendo que elas vão nos preceder, ou seja, que elas vão entrar no reino do céu primeiro que os fariseus e do que os mestres da lei. Sim, não por serem prostitutas, não por serem publicanos, porque Jesus nunca legitimaria um pecado da prostituição e da vida publicana, mas porque estes ouviram, se arrependeram e mudaram de vida. Quanto que os mestres da lei, mesmo conhecendo, não se arrependeram, não mudaram, então não vão entrar no reino dos céus. Aí ele diz: porque João Batista veio até vós no caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. A importância está em crer. Eles creram em São João Batista, ouviram sua palavra, converteram-se e por isso vão para o céu. Enquanto vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Meus irmãos, sem arrependimento não tem salvação. Sem arrependimento não tem entrada no céu. O que não pode é viver neste mundo de pecado e legitimar o pecado como muitos o fazem. Que nós nos convertamos sempre, mudemos sempre a nossa vida e nos tornemos discípulos de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.